Queridos, hoje pela manhã nós compartilhamos um pouco sobre a vida e alguns ensinamentos que Maria, a mãe de Jesus, trouxe ao nosso coração. E no texto que lemos pela manhã, no capítulo 1 de Lucas, nós deixamos claro que quando pensarmos em seguir o exemplo e buscar referências, nós precisamos olhar para a vida da mãe Maria e atentarmos para os exemplos que ela deixou. Uma pessoa que teve um comprometimento com Deus, tamanho, a ponto de ser escolhida pelo próprio Deus para uma missão tão importante. Vimos que Maria prestava muita atenção nas orientações que ela recebia do Senhor, inclusive argumentando, procurando compreender com clareza. E vimos que Maria tomou decisões e tomou uma atitude positiva diante do Senhor, quando ela declara: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Agora eu quero continuar olhando um pouco para a história de Maria e observar na narrativa que temos algumas narrativas. É impressionante como nos evangelhos nós temos poucas informações sobre Maria e a própria família direta de Jesus. Procurei informações, por exemplo. Som voltou. Procurei informações, por exemplo, a respeito de José. Onde é que estava José no processo, quando Jesus é preso, quando Maria aparece aos pés da cruz? Mas aí a gente observa que a fala de Jesus, quando ele olha para João e diz: João, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, cuida dela, tal. Esta palavra de Jesus, ela dá a entender que José já era morto e que Jesus era o detentor do cuidado de sua mãe, tanto que ele faz essa declaração. Mas a própria história de Maria, quando narrada nas Escrituras, nós temos poucos, mas profundos exemplos que eu gostaria de compartilhar nesta noite. O exemplo que nós damos aos nossos filhos, ele, via de regra, ele fala muito mais alto do que as palavras que nós ensinamos. Então nós temos que ter essa premissa em mente para compreendermos que o exemplo dado, ele fala muito mais alto do que as palavras ditas. E por que eu abro essa prédica comentando sobre exemplo? Para nós olharmos, por exemplo, que Maria, José, enquanto pai e mãe de Jesus, tiveram de influência na vida na vida desses que o cercaram, em especial na vida de Jesus. E uma característica interessante: Maria era uma mãe que gostava de andar com o seu filho. Então eu quero partir dessa ideia, desse conceito, convidando você a pensar no seguinte: se nós queremos, aí é uma fala para os pais, e quando nós pensarmos em igreja como um todo, se nós queremos efetivamente fazer diferença na vida de quem anda ao nosso lado, nós precisamos andar mais junto dessas pessoas.
Então quero convidar você a abrir em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, a partir do verso 15, nós lemos assim, a partir do verso 15: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto e como lhes fora anunciado. Queridos, nessa passagem nós temos o relato do nascimento de Cristo, e aqui nós temos a única oportunidade dada aos anjos de declararem boas notícias. Porque quando os céus se movimentaram, quando a estrela pousou sobre Belém, quando aquela luz sinalizou e os pastores e os magos, olhando a natureza, se dirigem e chegam até aquele lugar, os anjos anunciam paz na terra aos homens. E aí os anjos anunciam o nascimento do Senhor Jesus. A partir deste evento, a responsabilidade e a obrigação de levar as boas novas recai tão somente sobre os nossos ombros. Nós é que somos responsáveis por levar a boa nova do Evangelho aonde ela precisa chegar e alcançar. E quando nós cumprimos o nosso papel, as bênçãos surgem. Quando nós olhamos aqui para a nossa banda e a gente começa a perceber as transformações que o Senhor Jesus promoveu na vida de cada um desses jovens aqui à frente. Quem olha o Marquinhos, hoje um camarada tão compenetrado, um camarada tão na dele ali e tal. Como é que a gente pode imaginar um cara desse no carnaval? Quantos anos atrás, Marquinhos? Há uns 18 anos atrás. Ele só tem cara de novo, tá? Então imagina, aos 18 anos atrás, o Marquinhos entrando em cima de um trio elétrico, talvez na terça-feira de carnaval. Não, na terça não, o carnaval começa na sexta, né? Subia no trio elétrico na sexta-feira, ia tocando e batucando e tocando para gente grande. E Deus o tira disso e o traz para cá. E cada um aqui, eu vi ali o Theo na batera, o Pedrão ali no baixo, alguns anos atrás, talvez essa hora, numa garagem, gritando lá, tentando cantar alguma coisa do tipo, aquela gritaria toda, aquele rock próprio de um rock de garagem. Eles tinham uma banda. E assim a gente vai olhando as transformações que aconteceram. Por quê? Porque alguém se dispôs a levar o Evangelho. E qual é o Evangelho? Permitir que Cristo nasça no coração de cada um de nós. Os anjos anunciaram isso.
Aqueles pastores foram para visitar o bebê, e apesar de não chegarem numa maternidade de ponta, apesar daquela visita naquele momento neonatal que a criança acabara de nascer, apesar de não estarem cercados de uma pompa, de todo um aparato de segurança, eu me lembro que quando a Vitória nasceu, eu ousei tentar me aproximar do carrinho, no percurso do berçário até o quarto, um segurança um pouco maiorzinho que o Éder, assim, né? Do lado assim, por favor, não chega perto do carrinho. Eu falei, eu sei, mas é minha filha que está ali dentro. No quarto o senhor pega. Sim, senhor. E aí chegou lá no quarto, a enfermeira pega a Vitória, entrega para a Ruth, e aí a Ruth entregou para quem ela queria. Mas todo um aparato de segurança, no elevador, se tinha um bebê para entrar, todo mundo tinha que sair do elevador, só entrava o segurança, a enfermeira e o bebê. E aí a gente vê Jesus, sem essa pompa, mas que literalmente aquela situação de homens chegarem a uma estrebaria, um nome chique para estábulo, um nome mais chique ainda para estábulo é curral, um lugar onde se guarda os animais. A manjedoura onde Cristo estava repousado, na verdade, era um coxo onde os animais comiam a sua comida, e ali eles forram de alguma forma e põem o bebezinho, e naquele lugar, talvez aos olhos humanos, um pouco insalubre, insalubre, mas nada apaga o brilho, porque aquele que nasceu era o Rei dos Reis. E ele não precisava de uma circunstancialidade para ser visto como o Rei dos Judeus. Para ser visto como aquele que de manhã nós vimos o anúncio. Não era surpresa para Maria. Talvez Maria tenha se surpreendido, porque no momento em que ouviu do anjo, olha, ele será o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele será o príncipe de Israel, ele que será o Rei eterno, o seu governo não terá fim. Maria deve ter ficado pensando, nossa, bom, vamos ver que hora vai chegar o home care em casa para levar para uma maternidade especial, um lugar bacana para que tivesse ali o nascimento, que nada. O casal sai cumprindo algumas exigências legais para se recadastrarem e no caminho tentam uma hospedagem e não conseguem lugar algum. E o lugar encontrado é uma manjedoura, um estábulo. Olha, ali tem lugar se vocês quiserem ficar. O que faz o rei não é o ambiente, é o ser que ele é. E aquele ser que Maria carregava é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, queridos, nessa particularidade, eu quero destacar o seguinte: quando aqueles homens foram visitar o rei, o brilho do ambiente estava totalmente apagado. Talvez o que tivesse de luz ali dentro fosse muito pouco, porque via de regra, dentro de um estábulo, não precisa, dentro de um curral, não precisa ter iluminação adequada, o ambiente não precisa ser adequado, porque ali vão dormir animais. Mas ali entra um homem, uma mulher, que espera um bebê, e aquele bebê nasce, e de repente, quando os pastores e os magos olham, há uma estrela brilhando, parada em cima daquele lugar, e ali aqueles homens entram, e o que o texto diz? Eles entram e eles começam a compartilhar com o casal as coisas que eles vinham ouvindo daquele menino que haveria de nascer. E aí, queridos, o que essa cena nos faz pensar? Se nós queremos andar junto com os nossos filhos,
nós precisamos estar atentos a tudo que vem de Deus e guardar no coração, esperando sempre no Senhor. O que eu quero dizer com isso? Lembra de manhã, quando Maria, e quem não veio de manhã, eu citei agora há pouco, muitas coisas que o anjo dizia para Maria, o texto de Lucas 1 diz que ela prestava atenção e guardava aquilo no coração. Por 2 vezes aparece essa informação. E ali a gente observa que ela vai guardando algumas coisas no coração. Por que que ela guarda as coisas no coração? Porque no coração é onde nascem as emoções e que, via de regra, é de onde partem os estímulos para nós irmos ou não na confiança de Deus. Qual foi o recado que Maria recebeu do anjo? O ente que você carrega será chamado Filho de Deus. O filho que você vai trazer ao mundo será o Rei dos Judeus, será o libertador de Israel. Penso eu que Maria pode ter associado essa situação a uma situação de alguns benefícios. Uau, se a pessoa que eu estou esperando é tão importante, então com certeza Deus vai abrir as portas para o melhor, amém? Né? O que é o melhor? O que é o melhor? Se nós queremos andar junto com os nossos filhos, como Maria andava com Cristo, a gente tem que guardar no coração o que vem de Deus, porque aí sim a gente vai entender no kairós de Deus o que é o melhor. O que é o melhor? Um líder tira o país de uma crise econômica, um líder acaba com o analfabetismo no país, um líder diminui drasticamente a quase zero a mortalidade infantil, um líder produz no seu país uma sociedade de homens e mulheres inteligentes a ponto de ter um destaque mundial. Você queria esse líder como seu líder? Em tese, sim. Quem foi este líder? Adolf Hitler. O que é o melhor? O que é o bom? O que é que a gente tem de conceitos para dizer isso ou aquilo? Maria sabia que Deus tinha o melhor. Deus tinha o melhor. Quando vem de Deus, é o melhor. E quando Deus sinaliza, aquilo é o melhor. Aos olhos humanos pode até não parecer, mas era o melhor. Vamos pensar, onde será que Herodes mandou caçar os bebezinhos que estavam para nascer? Porque os reis magos, quando eles chegaram, eles passaram primeiro lá no palácio da autoridade constituída. Ô, senhor Herodes, tudo bem? Então, a gente está aqui com ouro, incenso, mirra. Rapaz, a gente está feliz, nós viemos aqui para conhecer o rei dos judeus. Aí, peraí, o rei sou eu. Não, o rei que nasceu. Aí o Herodes percebeu que estava falando de outro, que poderia derrubá-lo. Seguinte, eu não estava sabendo. Mas posso pedir um favorzinho? Rapaz, descobre onde esse bebezinho está e vão lá, visitem tal, depois me voltem e me contem, para que eu também possa ir lá adorá-lo. Com um machado, talvez, uma espada, sei lá o quê. E aí aqueles homens saem na procura do bebê. Não voltaram. E o que Herodes mandou fazer? Assim, para não ter problema,
Soldados, saiam por aí, todo bebezinho de tantos anos para baixo mata. E os soldados saíram cumprindo. Será que algum soldado lembrou de entrar num curral para procurar um bebê? Para matar um bebê que talvez estivesse dentro do curral? Agora, Deus, na sua excelência, Ele põe no coração de José a fuga para o Egito, longe do domínio do Herodes. O Herodes não podia também invadir o Egito e mandar matar os bebezinhos do Egito. Os bebezinhos do Egito foram mortos na época de Moisés. Agora estava tudo em paz. O que é o melhor? O melhor é estar no centro da vontade de Deus. Se você concorda, diga amém. Amém. Este é o melhor para a sua vida. Estar no centro da vontade de Deus. Maria declarou: eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade. Ponto final. Ela estava no centro da vontade de Deus. Deus move o que Ele quer, Ele é o soberano. Cantamos aqui, eu não lembro bem da letra, porque eu sou muito ruim de música, mas alguma coisa, aquele que faz a estrela brilhar é o mesmo? Não. Aquele que faz o teu coração se acalmar é o mesmo que faz a estrela brilhar. Você já parou para pensar no que você declarou? Aquele que pode acalmar o teu coração... pastor, desculpa, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o perrengue que eu passo. O senhor não sabe o que eu passo. A gente precisa orar pela família do Jefferson. Foram para o litoral passar lá o Dia das Mães. Os ladrões entraram na casa onde eles estavam, armados, renderam a família, levaram objetos, trouxeram prejuízos econômicos. Mas graças a Deus as vidas foram poupadas, mas gera todo um transtorno. Lá em Peruí, porque entrou ladrão. Na cozinha da Ilma, a gente já ficou meio receoso de, né? Imagina o ladrão com arma, ameaçando a família. Aquele que faz o seu coração se acalmar. Pastor, o senhor não sabe o sufoco que eu vivo na minha vida. O senhor não sabe como eu sofro no meu dia a dia. Sim, você acertou num detalhe, eu não sei. Mas você não pode esquecer de um outro detalhe, Deus sabe. Agora, sabe o que é fazer uma estrela brilhar? Alguém sabe me dizer como é que uma estrela brilha e por que que uma estrela brilha? Ela brilha porque chega lá no determinado horário, aí chega lá a mão do anjo do Senhor e acende aquela luzinha e a estrela começa a brilhar? É assim que as coisas funcionam na natureza? Não. Para começar, essa estrela que você vê brilhando hoje, talvez ela já esteja morta há alguns milhões de anos. Mas a sua luz vai viajando e chega até nós. É claro que muitas dessas estrelas são planetas que refletem a luz e aí a gente enxerga. Aí, na boa, essa luzinha deve ser forte, hein? Porque se a gente, quando afasta o data show, já perde nitidez, imagina essa estrela brilhando. Imagina o poder de Deus em fazer estas estrelas brilharem. A lua no acampamento, quem foi no acampamento, dava até assim uma sensação de 3D, né? A gente olhava para o céu, parecia que o manto de estrelas mexia assim, de tão claro que era ver as estrelas ali. Este Deus que faz todo esse milagre, será que Ele não tem força para acalmar o seu coração? Claro que tem. O que é preciso? Deixar que Ele faça. Procurar estar no centro da vontade dEle. Por isso que o texto fala dos anjos que foram para lá, dos reis, dos magos, dos pastores, que foram para lá,
levados por uma estrela que mostrou o caminho em que aqueles homens deveriam viajar e achar o Cordeiro de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo. Se nós não fizermos como Maria, ou seja, estar atentos a tudo que vem de Deus e guardar no coração, esperando no Senhor, a gente não vai experimentar estas bênçãos. Agora, se a nossa vida ela for marcada por essa consciência de que as bênçãos vêm do céu, eu preciso olhar para o céu, esperar no Senhor, guardar aquilo no coração, para que no momento oportuno a gente tenha a utilização daquilo tudo que o Senhor vem colocando dentro do nosso coração. Um segundo destaque que eu quero fazer é o seguinte: se queremos andar junto com nossos filhos, como Maria andou, sendo bênção na vida de Jesus, nós precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Pastor, isso o senhor falou de manhã. Sim, eu falei de manhã, porque Maria levou a sério o seu relacionamento com Deus. Tanto que no momento em que o anjo a procura, ele diz: salve agraciada, o Senhor achou graça em você. Por quê? Porque ela levava o relacionamento com Deus a sério. E depois do nascimento do seu filho, esse processo continua. Quando nós lemos a sequência do texto, nós vamos ver o seguinte: os anjos anunciam, os pastores visitam, voltam glorificando a Deus, louvando. Verso 21, ainda do capítulo 2. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas. Queridos, isso é levar Deus a sério. Nós temos que compreender que neste momento histórico, o relacionamento com Deus, ele tinha parâmetros e ele era determinado por atos cerimoniais, por atos cultuais e que demonstravam a seriedade do adorador em relação ao Deus que ele servia. Não era para levar qualquer animal para ser ofertado. Havia toda uma orientação, havia toda uma explicação. Então aqui a gente vê que Maria e José, eles cumprem os rituais ligados à espiritualidade. No 8º dia, circuncidaram o bebê. Por que no 8º? Era uma lei dada por Deus. Porque levar no templo para apresentar e consagrar ao Senhor era a ordem de Deus. Porque levar animaizinhos para que fosse oferecido um sacrifício pacífico, orientação de Deus. E eles cumpriram cada etapa desses processos cerimoniais e cultuais. Isso mostrava seriedade com Deus. Seriedade essa que o povo havia perdido ao longo da história. Tanto que lá em Malaquias, quando termina a narrativa do Velho Testamento,
E se os irmãos observarem, a última palavra na narrativa do Velho Testamento é maldição. A narrativa no Velho Testamento, ela se interrompe porque o povo começou a levar de qualquer jeito o seu relacionamento com Deus. Então aquilo que deveria ter regras e objetividades, aquilo que deveria ter um conceito por trás do ato que era feito, aquilo tudo começa a se perder e as pessoas começam a simplesmente cumprir atos cerimoniais. E aí perde-se a espiritualidade. Rapaz, tem que ir lá em Jerusalém, né? Como é que é mesmo o salmo lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos na casa, mas hoje é dia, já é dia. E mulher, cadê o cabrito aí? Já separou? Aí a mulher, que cabrito? Mas é dia de ir lá no culto, tem que levar o animalzinho lá e tal, e aquela correria. Ah não, pega aquele que está meio doentinho lá, vamos levar aquele mesmo. Vai matar mesmo, vai sacrificar, leva isso mesmo. Era isso que a lei dizia? Não. A lei dizia para levar as primícias, para levar o melhor, para oferecer a Deus o que tinha de melhor. E aí as pessoas começaram a fazer isso. Já que vai ter mas viajar até lá não vai dar muito certo. Mas aí alguns espertinhos começaram a dentro do templo. E aí Marquinhos, você veio fazer um sacrifício? Cara, você não trouxe nada, eu tenho umas galinhas aqui, tá afim? Ah, eu quero, comprava. Ô Gustavo, você ficou com preguiça de trazer lá o bezerro lá que você ia ofertar? Olha, eu tenho ali, está meio manco, meio torto ali, mas para ser sacrificado, faço baratinho para você. Tu comprava tal. Então a coisa vira um comércio. Jesus gostou disso? O que ele fez quando ele chegou dentro da casa do Senhor? A casa que deveria ser uma casa reservada e marcada por ser uma casa de oração. O que ele encontra lá? 2 pombinhos, não sei que moeda que tinha lá, sei lá, né? 2 pombinhos, uma moeda, eu faço baratinho, você que vem aí, aquela coisa de feira livre. Jesus chega e olha aquilo. E aí eu tenho uma coisa, né? Alguns às vezes pintam Jesus com um semblante rosado, uma pelezinha assim, um Jesus meio assim, fracotinho. Rapaz, ele era filho de marceneiro. Dá para entender o que é isso? Ele ajudava o pai e ajudou até o pai falecer e talvez tenha até tocado o negócio do pai. Não se tem uma informação precisa de quando o pai tenha morrido, mas via de regra Jesus ajudava o seu pai a levantar toras e colocar no maquinário e serrar. Ele devia ser um cara sarado. Devia ser um cara com uma pele bruta, uma pele queimada, porque ir lá cortar madeira, cortar lenha, não essa mãozinha fininha assim. Ele devia ser um cara assim, um cara de macho. Até porque, se não fosse assim, imagina, né? Ô Marquinhos, você é o menor que está aqui hoje, então é você mesmo, cara. Imagina o Marquinhos chegar aqui e querer pôr ordem na casa. Aí pessoal, vamos ficar quietinho aí, tal. Aí chega o Pedrão, com essa carinha de ogro, né? Essa barba. Aí, pessoal, vamos pôr ordem na casa aí e tal. Quem que o pessoal vai respeitar mais? Pelo medo, o Pedrão. Queridos, é uma coisa lúdica que eu quero que você pense que isso aconteceu no templo, no lugar que era sagrado para aquele povo, mas que tinha perdido todo o valor. A casa de Deus virou um lugar de encontro social. Maria ensina que nós precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Quando você vem para a igreja, você precisa vir, não que aqui nós tenhamos uma parede santa, no sentido de emissão de alguma virtude, não que a gente tenha aqui instrumentos e utensílios que a oração feita aqui dentro, essa sim tem valor, a oração feita no pátio não, a oração feita na casa não. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo o seguinte, quando nós nos reunimos aqui
na casa do Senhor, nós precisamos fazer disso um momento de seriedade com Deus. Você não sai da sua casa para vir brincar aqui, não. E parabéns, Deus te abençoe. Hoje, quando você se preparou, lá no fundo do seu coração, brotou o Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. E vou para louvar o nome dEle, vou para ouvir a palavra dEle, vou para levá-lo a sério. É o que Maria propõe. Quando ela e o pai circuncidam o bebê no 8º dia, terminado lá o tempo de purificação da mulher, que quando a criança nasce, a mulher passa por um momento de um longo período, uma espécie de menstruação, e aquilo era considerado impureza na cultura judaica, e no momento em que esse tempo ele cessa, a mulher se limpava, ela se higienizava e ela ia para o templo. Olhem o tamanho da seriedade que se tinha de respeitar cada ato cerimonial. E aí, esses atos, eles demonstravam o respeito e a fé que se tinha no Deus que havia dado essas orientações. Uma outra situação que aconteceu, que foi interessante, quando nós lemos ainda no capítulo 2, a partir do verso 21, nós lemos assim: completado hoje o dia, Jesus circuncidado, deram o nome, aí depois o 22 ao 24, levaram para ser oferecido. A partir do 25 nós lemos assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Na verdade, o nome Jesus Cristo é o nome composto. Jesus era o nome, Cristo era o papel. Então, Cristo é o Salvador, o Remidor. Então, quando chama Jesus Cristo, a gente está associando o nome e a sua função. Verso 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória do teu povo de Israel. E estavam pai e mãe do menino admirados com o que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Palavras complicadas. Mas não podemos esquecer que Maria guardava essas coisas no coração e simplesmente confiava no Senhor. O que acontece nessa experiência de Simeão e que é repetida na experiência da profetisa Ana, que o texto segue na sua narrativa, verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, avançada em dias, e que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo. Olha que bênção, né? Ela vivia no templo, ficava lá o tempo todo.
ela havia sido esposa de um dos sacerdotes ali. E aí o verso 37 diz assim: ela era viúva, não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e orações. Verso 38, chegando naquela hora, dava graça a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, o casal toma a decisão. Bem, está tudo em ordem, tudo. Podemos ir no templo? Podemos. Ela se prepara e eles vão ao templo. Quando chega no templo, tinham muitos sacerdotes que serviam. Naquele momento, quem é o sacerdote que aborda o adorador? Simeão. Na hora que Maria põe a criança nos braços de Simeão, ele olha e o Espírito Santo lhe revela e confirma ao coração de Maria as palavras ditas pelo anjo. Simeão ergue aquela criança e declara: Senhor, eu já posso descansar em paz, porque a tua palavra me disse que eu não veria a morte sem antes ver o Salvador de Israel. Eis aqui o Salvador de Israel. E aí ele vira para a mãe e fala: Maria, esse teu filho está destinado a destruir muitos, a contradição no povo de Israel, mas ele será o nosso Salvador. Maria guarda aquela informação e aquilo fica no coração. Ela vira de lado, entra a profetisa Ana, falando daquele menino, falando das bênçãos que viriam por conta daquele menino que nascera e que era o Salvador de Jerusalém. Então a gente percebe que o ato cerimonial cumprido dentro dos parâmetros da lei, e lei, queridos, lei é lei. Temos aqui a Dani, que é advogada. Lei é lei. Pode? Pode. Não pode? Não pode. Não tem como torcer. Na verdade, tem aquelas interpretações, mas via de regra a lei é simples. Tem gente que reclama de radar nas Nações Unidas. Tem gente até que uma vez falaram para mim: rapaz, né, você viu que tem um radar embaixo da Ponte de Socorro? Eu falei: não. Mas ele já me viu, né? O radar já me viu. E assim, e tanto gostou de mim que mandou uma foto minha, né, para eu lembrar que ali tem um radar. Agora veja, por que que eu não vi o radar? Porque eu passo sem ser desapercebido. Eu passo dentro do limite. Quem obedece à lei, o radar não pega. Via de regra, né? A menos que você passe, talvez, abaixo da velocidade mínima da pista, mas via de regra ele está ali para pegar o rápido, não o vagaroso. Mas veja, a lei é para ser seguida. E quando a gente vê que Maria e José caminham na direção de um relacionamento sério com Deus, e quem é que eles estavam ensinando com isso tudo? Estavam ensinando o menino Jesus. Mas pastor, ele era pequeno, sim. Mas os outros bebês, que não eram filhos de Deus, passavam por esse processo, e esse ensinamento, ele era transmitido de uma forma oral, e a educação, ela acontecia dentro da casa. E quando eu fiz pedagogia, a gente destacou isso no curso de pedagogia, que a tradição oral, a transmissão oral de conceitos, ela era preservada por anos e anos, gerações a gerações. Quanto tempo o povo de Deus ficou no Egito? 400 anos. Quantas gerações vieram e foram em 400 anos? Se viveu 100, 70, pelo menos 5. Mas não se perderam os conceitos, porque o pai ensinava,
O pai escrevia numa bandeirinha que ficava no portal da porta, o moleque passava, lia a instrução, você entendeu o que está escrito ali, e sentava, explicava e orientava. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É isso que Maria e José estavam fazendo, cumprindo as regras cerimoniais, para que a bênção de Deus repousasse sobre eles, porque aqueles atos denotavam seriedade no relacionamento com Deus. E aí a gente vê que nesses atos que estão acontecendo, o Senhor promove 2 momentos de confirmação para aquela família diante da situação nova em que eles estavam vivenciando. Se nós queremos andar juntos, nós precisamos, primeiro, estar atentos a tudo que vem de Deus, guardar no nosso coração, esperando nele. Segundo, se nós queremos andar junto com nossos filhos, ensinando coisas legais, precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus. Naquele tempo, o levar a sério era cumprir a lei. E hoje, o que é levar Deus a sério? É orar pelo menos 4 vezes ao dia? De manhã quando acorda, na hora do almoço, na hora da gente quando vai dormir? O que é levar Deus a sério? É vir na igreja pelo menos 1 dia na semana? Nossa, não fui quarta, não fui domingo de manhã, tenho que ir domingo de noite para bater o cartão, passar o crachá ali para Deus me ver que eu estou na fita. É isso que é levar Deus a sério? Não, é muito além. Porque quando Cristo venceu a morte e nos deu vida, Ele só quer uma coisa sua. Ele só quer a sua vida. Toda. E aí a sua vida toda, estando nas mãos do Senhor, se Ele te motivar a vir todo dia para a igreja, como motivava o coração da profetisa Ana, venha. Venha orar. Eu garanto a você que se você vier todo dia para a igreja, vai ter coisa para você fazer espiritualmente falando todo dia. Se Deus chama você para exercer um trabalho na igreja, não faça, se não for com foco 100% no Senhor. Se você fizer com foco em outra coisa, sabe o que acontece? Você está levando ao altar. Aí vamos usar uma linguagem do Velho Testamento. Você está levando fogo estranho, você está levando uma oferta que não cheira bem. Pastor, não entendi. É que às vezes a gente ouve algumas ministrações, Senhor, que o nosso louvor chegue com um cheiro suave. O que é o louvor chegar com um cheiro suave? É que aquilo que era ofertado era queimado e a fumaça subia. Então, quando Deus diz, eu me agrado, o Senhor dizia, essa oferta, ela chega a mim como cheiro suave. Agora, lá em Malaquias, quando Deus se cansou do relacionamento fútil, Deus fala para a galera do louvor, aí, na boa, para de tocar. Não precisa tocar não, sobe ninguém aqui não, deixa tudo aí. O barulho de vocês, olha só, isso aconteceu de fato. O barulho de vocês, levitas, está me incomodando. Não está chegando a mim, está me incomodando. Eu não ouço louvor, eu ouço barulheira. O que vocês estão falando, as orações que vocês estão chegando, para. Esse som está chegando como ruído nos meus ouvidos. Para, não precisa falar comigo não, esquece. E Deus se calou por 400 anos. Para a gente ver o tamanho das ofensas que o povo estava levando ao Senhor. Nós temos levado Deus a sério hoje em dia?
E aqui não há nenhuma cobrança objetiva ao pessoal do louvor que sobe para ministrar ao coração, se bem que são homens e mulheres que dedicam e consagram suas vidas para isso. O Éder sempre comenta o testemunho dele, que houve uma época de quarta-feira, ele comenta que houve uma época que ele estava levando o dom dele para o mundo. Primeiro ele começou levando o violãozinho dele para o trabalho para poder louvar a Deus. Aí chegou um dia, deu uma brecha, alguém falou: "Ai, negão, toca aquele pagode assim, assim, assim." Aí ele tocou, "Pô, você toca bem e tal." Aí no outro dia já chegou dois, "Toca aquela." Aí tocou, "Toca aquela." Tocou, dali a pouco, os hinos ao Senhor, nada. E ele contou isso. Dei brecha, mas um dia o Senhor me resgatou e ele falou: "Isso que você faz é para mim. Eu te capacitei para você ser meu adorador." E voltou e está aí, firme, levita, consagrado ao Senhor. E isso acontece, amados, com cada um de nós. O fato de você vir à igreja, sentar nesse banco, orar pelas coisas, ouvir a palavra, você está buscando com seriedade. E isso agrada o Senhor. E isso é levar as coisas do Senhor com seriedade. Agora, se a informação entra e sai, aí, desculpa, você perdeu o seu tempo. Aí a sua vinda aqui, ela perdeu o seu tempo. Ela não teve nenhum valor, porque você não deu o valor que deveria dar. E aí a gente observa que houve um outro ato, é que Maria, na sequência do texto, então é até aquela velocidade temporal, né? Nasce o bebê, aí o texto diz, com 8 dias vai lá e circuncida, aí passa alguns dias, que devia ser 40, 45 dias, leva no templo, e aí na sequência do texto, Jesus é levado de novo no templo com 12 anos. Uau! Pai, mãe, é assim, não é? Ontem bebezinho, hoje adulto, o tempo vai rápido. E a gente tem que aproveitar para formar no coração de quem passa pela nossa vida aquilo que a gente precisa levar de informação e de bênção. Porque o tempo passa rápido, as coisas são muito dinâmicas. E aí, com 12 anos, acontecia um cerimonial, Bat Mifra, um nome mais ou menos assim, que a criança, ela era levada até uma sinagoga, e aí ela respondia algumas perguntas e fazia a leitura de um texto na Torá, e ali com a leitura daquele texto e aquelas respostas, então a criança passava por um processo de maturidade. A partir daquele momento, a criança, ela passava a ser contada como gente, porque até então não contava. Então ela passava a ser contada e ela acabava tendo os privilégios e as responsabilidades de um judeu. Então aí ela estava integrada na fé dos seus pais e ali seguia a sua jornada. Foi isso que aconteceu. Jesus, ao completar 12 anos, e era sempre uma festa, ir à casa do Senhor era sempre um motivo de festa. Naquele tempo não havia situação de ter pessoas tristes, talvez a tristeza pela problemática vivida, mas havia a alegria de ir na casa do Senhor, porque a sua tristeza podia ser sarada. Não foi assim com Ana, a mãe de Samuel? Ela chega no templo chorando, aí Deus olha para ela, o profeta vai lá, traz uma palavra, e aí Deus resolve o problema daquela mulher. Jesus, junto à sua família, vão todos para o templo, e aquela festa toda, e na volta, 3 dias viajando, aí é aquela coisa, né? Quando os meus filhos eram menores, quando estava acabando o culto aqui, o pessoal saindo, aí eu ia ali fora e assobiava bem alto. Mas assobiava bem alto.
Aí era engraçado que saía dos buracos da igreja. O Lucas punha a cara, pai, tô aqui. A Vitória, oi, chamou, tal. Aí já chegavam para a gente poder ir embora. Aí no caminho de volta, aí Maria vira para José, José, cadê Jesus? Ué, não sei, estava com você. Né? Sempre rola essa coisinha assim, como comigo? Você está perguntando para mim? Estava com você, estava segurando a sua mão? Não, tal. Gente, perder filho é complicado, né? Eu perdi a Vitória, eu perdi a Vitória no shopping, nossa. Estou na fila do McDonald's, maldito McDonald's. Falei, filha, segura aqui na roupa do papai. Aí peguei o lanche, aí dei alguma coisa, acho que uma bola, alguma coisa para ela segurar. O negócio caiu no chão, ela soltou da minha mão, pegou o negócio. Quando ela olhou assim, um rapaz meio protuberante entrou entre eu e ela para pegar alguma coisa no balcão. Ela olhou aquilo, virou e foi embora. Aí o rapaz saiu, eu peguei o que eu tinha, quando eu virei. Aí já fiquei. Ruth, vem aqui, eu perdi a Vitória. Ela estava com o Lucas numa loja. Falou para o gerente da loja, fica com esse aqui que meu marido perdeu o outro. Aí correu e eu parado assim na frente do caixa do McDonald's. E a Jara foi para onde? Não sei, se eu soubesse eu tinha ido pegar ela tal. E eu estático assim. Ela, então fica aqui que eu vou dar uma volta. Não sai daqui, não, deixa comigo. E eu lá estático assim. Eu só fiz virar assim para, né? Olhando, aí acharam ela lá dentro do quadradinho lá da sala do balcão de informações. Ela tinha ido lá pedir para anunciar que, enfim, né? Mas, gente, os caras não estavam no shopping centers, né? Tava viajando, aí vai aqueles foram, cadê? Procura. Aí não está aqui. Último lugar, Jerusalém, vamos voltar. Aí volta José e Maria, né? Aí volta José e Maria, conversando. Então, bem, né? Que legal, né? Vamos procurar Jesus lá e tal. E aí, ao chegarem lá no templo, está ele sentadinho. No templo, entre doutores, perguntando, conversando, todo, né? Aí, Jesus, por que vocês estão me procurando? Você não sabe que aqui é a casa do meu pai? E põe. E aquilo tudo, Maria vai guardando. Pegam Jesus e levam para casa. Se nós queremos fazer diferença, nós temos que levar a sério os nossos compromissos com Deus, de levar os nossos filhos a entender isso. Aí tem um outro lapso temporal, e aí Jesus já aparece com 30 anos, batizado, já chamou alguns discípulos, e aí a gente vai para João capítulo 2, e aí Maria está numa festa de casamento, e Jesus também é convidado. E aí, queridos, a minha fala, ela se prende ao fato do seguinte: se nós queremos andar junto com os nossos filhos, nós precisamos adequá-los a relacionamentos produtivos. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus está naquela festa, talvez por convite de sua mãe, Maria está preocupada em colocar Jesus num contato mais sociável, porque até então não temos outras narrativas de Jesus. Ele passa pelo batismo agora, ele escolhe alguns discípulos e ele começa a andar meio que por conta própria. Então, quando Maria leva Jesus a esta festa de casamento, na verdade esse acompanhamento da família é para inserir o filho num contexto social produtivo. Não é um contexto social improdutivo. Festa de casamento, festa de família, e aí Jesus vai com os discípulos,
e ele está ali na festa. E aí acontece uma coisa interessante. As festividades de casamento naquele tempo demoravam dias. E eram dias regados por muito vinho. Então, num primeiro momento, como todos ainda não estavam tão alegres por conta da festa, então o vinho era bom. Porque a pessoa tomava e ela degustava, ela sentia o paladar, o buquê, enfim. E aí, normalmente, servia-se primeiro o bom vinho. Depois que o pessoal já estava meio relaxadinho, já estava mais tranquilo, já estava mais alegrinho por conta da festividade toda, aí começava a servir qualquer vinho. E aí, lá para o fim da festa, estavam dando água e todo mundo dizendo, esse vinho é branco, esse aqui é do bom, tal. Mas aí o que acontece? Antes do fim da festa, acaba o vinho. E isso era um problema social grave para a família. E de alguma forma Maria ficou sabendo e ela, não temos a informação se alguém procurou, se ela percebeu, mas ela chega para Jesus e fala, filho, acabou o vinho. Aí tem uma situação que Jesus dá uma palavra para ela, dizendo, mulher, que tenho eu contigo, tal. Mas quando a gente vai ler alguns estudos no hebraico, algumas explicações profundas, a gente percebe que esta não era uma fala áspera, é para a nossa cultura e para o nosso jeito de entender o relacionamento. Mas quando Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo, na verdade ele está chamando de mulher, não de mãe. Por quê? Porque mulher é quem trouxe o Salvador. Ele não está falando com a mãe, ele está falando com a mulher. E o que tenho eu contigo, na verdade, é uma pergunta retórica, porque tinha algo comum, que era a missão apontada pelo Espírito Santo, e ali Maria está sendo usada para colocar Jesus numa cena, e ele sendo colocado na cena para fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, nesse contexto social produtivo, o que acontece? Maria, quando chega para Jesus e compartilha, Maria está dividindo com o filho a sua preocupação. E o filho, na sua fala, é como dizendo, mãe, dá um tempo, aí mãe, né? Dá um tempo que daqui a pouco o negócio vira. E foi o que aconteceu. O contexto social foi produtivo, foi sadio e saudável. Você tem observado, pai e mãe, qual é o contexto social que os seus filhos andam frequentando? Você tem observado a rede de relacionamentos que o seu filho tem? E hoje em dia é muito fácil monitorar isso. Você tem consciência de onde os seus filhos têm convivido socialmente falando? E qual o resultado produtivo ou improdutivo que esses relacionamentos têm trazido? Maria levou Jesus para um contexto onde ele produziu bênção, onde ele produziu paz, onde ele produziu solução de problemas. E por fim, nós precisamos compreender que no momento em que Jesus transforma aquela água em vinho, Jesus assume definitivamente o seu papel como um transformador de vidas. Não é mais uma simples transformação de um líquido em outro, mas agora ele assume definitivamente o papel de ser um transformador de vidas. E aí ele caminha na direção de cumprir o seu chamado. Qual é o seu chamado? Palavras de Simeão, ele destruiria muita coisa. Ele seria perseguido por muitos, porque ele veio para transformar.
E aí, queridos, entra uma situação que é complicada. Se nós queremos andar junto com nossos filhos, a gente tem que pagar o preço. A gente tem que pagar o preço dos bons momentos, mas temos que pagar o preço dos momentos que não são tão bons aos nossos olhos. Maria pagou o preço. Maria teve um momento do bebê dentro de si, aquela alegria, proteção, aquele cuidado, alegria. Maria teve o preço pago do momento em que Jesus nasce, visita, ganharam presentes, tiveram visitas importantes, alegria. Maria teve a satisfação de levar Jesus no templo para apresentá-lo e ter a sua missão confirmada, alegria. O preço está valendo a pena. Glória a Deus. Como é bom. Meu filho está me trazendo alegria. Aos 12 anos, vai no templo, leva a sério a sua fé. Entra para a vida adulta na questão do judaísmo. Amém. E aí a vida vai levando. Aos 30 anos, ele vai até João Batista, seu primo, e pede para ser batizado. E ali ele começa efetivamente o seu ministério. E a mãe, glória a Deus, agora é uma nova etapa. E dali 3 anos, Maria está aos pés da cruz, com o filho pregado na cruz, o seu sangue escorrendo por aquela madeira, e ela aos pés da cruz. Uma mãe que não desistiu de estar junto com o seu filho, nos pés da cruz, vendo todo aquele sofrimento. E aí, queridos, entra um fator bem complicador. O coração humano. Qual pai, qual mãe, qual irmão, qual parente não sofre com o sofrimento do outro? Muitos. Me lembro que o Lucas, quando nasceu, ele teve um problema de conjuntivite e tinha o ombro deslocado. Então, para ele ser amamentado, a Ruth erroneamente deitava ele no colchão e amamentava ele deitado. Aí o que ele teve? Dor de ouvido. E aí levamos no médico uma vez, que estava mais para veterinário do que para médico mesmo. Traz o seu filho amanhã de manhã para tirar líquido da espinha, porque ele está com meningite. Boa noite. Próximo. Espera aí. A senhora está dizendo que o meu filho, que tem 4 meses, está com meningite? Aí amanhã o senhor vem para tirar líquido da espinha para ver. Próximo. Vontade de dar um, né? Aí voltamos para casa. Graças a Deus que Deus não muda, que Deus não responde algumas das nossas orações, né? Aí ficava lá eu e a Ruth chorando a noite inteira, abraçado com o Lucas. E eu falava, Deus, eu não sei o que ele tem, mas tira o que ele tem e põe em mim. Né? Aí o senhor poupa ele e deixa... Não, cada um vai viver a sua parte. E Deus devia falar, calma, cara, você não sabe o que ele tem. A sua dor de ouvido vai chegar, fica frio aí que... Eu já vou mandar, mas não agora. Agora é a vez dele. É o processo dele. Quando a Vitória participou de uma competição na Nike, entrou em coma lá na pista do Ibirapuera, eu lá na congregação, reinaugurando a congregação, e a Vitória com a Ruth numa competição, come bastante, boa de garfo, sempre bem alimentada, tal. Aí participou de uma corrida, correu lá alguns metros, pum, desmaiou, foi levada de ambulância UTI, ficou uma semana internada. E a gente dizendo para Deus, Deus, tira, põe em mim. Se pusesse um pouco do apetite dela para mim, talvez eu tivesse uma silhueta melhorzinha, tal. Não, cada um de nós vai viver a nossa experiência. Gente, como dói ver filho sofrendo.
Imagina Maria, nos pés daquela cruz, vendo o seu filho pregado, naquela agonia, e aí uma hora ele olha para ela, olha para João e fala: mulher, eis ali o teu filho, eis aí a tua mãe, cuida dela, cara. Imagina o coração dela como não foi. Aquele que faz a estrela brilhar tem poder para acalmar o seu coração. O que acalmou o coração de Maria? O que o anjo disse e ela guardou. O que Simeão disse e ela guardou. O que a profetisa disse e ela guardou. O que aqueles reis magos disseram e ela guardou. Ela foi guardando tudo aquilo que Deus falava ao seu coração, para que naquele momento ela não tivesse uma crise histérica e morresse aos pés daquela cruz. Mas essa dor toda, esse sofrimento todo, ele teve um tempo de duração, 3 dias, porque ao terceiro dia, Maria estava lá perto, quando recebeu a notícia: ele não está morto, ele vive e está livre da morte. Amém? Esse é o Jesus que nós queremos apresentar sempre. O Cristo vivo, que morreu para pagar pelo nosso pecado, mas hoje vive e traz vida ao nosso coração. Se você quer andar perto deste Filho, o Filho de Deus, faça como Maria. Guarde no seu coração tudo aquilo que vem de Deus. Leve a sério os seus relacionamentos. Procure envolvimento com situações que produzam bênção na vida um do outro. E vá guardando tudo o que Deus põe no seu coração. Porque no tempo oportuno, o Senhor providenciará as mudanças necessárias. Amém? Que este sentimento possa acolher cada coração aqui. E que nós possamos sair daqui nessa semana motivados a imitar os exemplos que esta mãe nos deu e assim levar uma vida na graça, na paz do Senhor. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidar dos bancos de trás a virem todos aqui para frente, ocupando esse meio aqui para a gente orar junto. Então o pessoal que está atrás ocupa aqui esse meio. Isso, pode vir, Rubens. Éder, traz todo esse banco aí aqui para o meio. Isso. Assim nós vamos juntos terminar o nosso culto. Eu estou vendo uma carinha nova aqui. Eu sei que tem mais um visitante. Quem é você, querido? Fábio. Bem-vindo. Você veio a convite de alguém, é amigo de alguém, mora aqui perto, achou na internet? Você veio da Praia Grande. Legal, está morando aqui perto da igreja? Bem-vindo. Você será uma visita importante para nós. Espero que tenha gostado do ambiente. Quem mais? Ô Esther, esse senhor que está do seu lado, como ele chama? Rogério. Rogério tem vindo com o Adriano, né? O meu microfone está falhando. Tudo bem, não vou usar mais não. Rogério tem vindo com o Adriano, né? Deus abençoe. Vamos usar? Aí.
É mesmo, né? Nós temos gente na Austrália que está vendo a gente. Beijo, filhão. Mas bem-vindos, bem-vindos. Que Deus abençoe os demais. Que a sua vida e a sua vinda tenha sido abençoada. Porque é o que a gente está querendo. Essa senhorinha que está do seu lado, isso, como ela chama? Como? Ivanice. Bem-vinda, viu? Você mora aqui perto, veio a convite de alguém. Legal, isso aí. Sozinhos nunca, com Jesus sempre. Amém? Vamos orar, queridos. Pai Celeste, te agradecemos pela bênção de podermos terminar este dia tão especial, assim, juntos. Como sabemos que é o desejo do teu coração que a tua igreja caminhe. Pedimos, ó Deus, sabedoria para que possamos caminhar na direção que o Senhor tem a nos dar. Por isso, Pai, nós te agradecemos pelos exemplos que hoje vimos da vida de Maria. E queremos fazer 2 declarações como ela fez. De manhã, quando ouvimos que ela declara: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. E agora à noite, Pai, uma frase que ela fala quando no casamento em que Jesus transforma o vinho. Quando ela vira para aqueles empregados e diz: façam tudo o que Jesus mandar. Nós te agradecemos, porque esta mulher tão especial nos aponta para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é no nome dele que oramos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, dê um abraço aí no seu irmão do lado, desejando-lhe uma semana de vitórias. Deus abençoe, boa semana, queridos.